Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula e daremos início agora à escola jônica, ou seja, período pré-socrático, tendo como principais representantes Tales, Anaximandro, Anaxímenes e Heráclito. Vamos falar um pouco mais sobre Heráclito. Nascido em Mileto e considerado o pai da filosofia, além disso era considerado um dos 7 sábios da Grécia. Os relatos apresentam como estadista, matemático, engenheiro, astrônomo e astuto negociante. Para Tales, o princípio único seria a água, onde ele teria observado na composição dos seres vivos, na composição das sementes, principalmente observando a natureza. Observando que no rio os animais iriam beber água. Quando tinham as cheias do rio, as plantas ficavam verdes, ou seja, habitavam seres vivos, principalmente os bebês. Os bebês, antes de nascer, estão envoltos de água. Então, Tales acreditava que a água seria o princípio de todas as coisas. Ele também afirmou que, sendo a água o princípio de todas as coisas, ele declarou que a Terra é um disco que flutua sobre a água. Anaximandro, também de Mileto, como Tales, defendia a existência de um princípio único, do qual todas as coisas provinham. Era o apeiron, era o eterno, ou seja, a eterna e constante mudança, ou seja, o movimento. Era infinito e indeterminado qualitativamente. De acordo com relatos, Anaximandro ele teria escrito um livro titulado Sobre a Natureza, considerado como o primeiro livro de filosofia em língua grega. Então, para Anaximandro, o apeiron é o princípio único. E temos Anaxímenes. É o último representante da escola de Mileto, mais jovem que Anaximandro, mas para ele tudo provinha do ar. O pneuma. O arquê de tudo para Anaxímenes era o pneuma. O ar. Ou seja, ele era, digamos assim, ele nem era tão corpóreo como a água, como afirmava Tales, e nem era tão indeterminável como o apeiron. Tá certo? Ele era, digamos assim, o meio termo entre os dois. Tá bom? Ele também teria escrito um livro sobre a natureza em dialeto jônio. Recapitulando, para Anaxímenes era pneuma, o arqué, o princípio único de todas as coisas. Não tão corpóreo como a água para Tales de Mileto e não tão incorpóreo como o apeiron, não tão indeterminado como o apeiron de Anaximandro. E temos Heráclito de Éfeso, considerado o último pensador da escola jônica e por muitos como o mais importante dos pré-socráticos. Era conhecido como Heráclito o Obscuro pela sua escrita de difícil compreensão, fazendo com que as pessoas o chamassem e o escutassem
de forma que ele seria um mestre em charadas, um fazedor de enigmas. Para Heráclito, o arqué do universo era o fogo, concebido de uma força em movimento, uma ação de si que gera tudo, na condição de chama eterna, que se acende e se apaga sem cessar. Heráclito também tem uma frase bem conhecida, que você deve saber, que, parafraseando, eu vou colocar a frase daqui a pouco, mas parafraseando basicamente é: eu não posso tomar banho 2 vezes no mesmo rio. Por quê? Porque quando eu tomar banho a primeira vez que sair do rio, que for entrar novamente, o rio já não é o mesmo e nem eu também serei. Porque tudo está em movimento. Aqui está a frase: nenhum homem pode banhar-se 2 vezes no mesmo rio, pois na segunda vez o rio já não é o mesmo, nem tampouco o homem. Heráclito de Éfeso. Então, ficamos por aqui. Dentro de alguns minutos, voltamos com a nossa aula. Uma pausa para o café.